Olá, bom dia. Meu nome é Leandro, estou aqui para fazer a apresentação do paper. O tema do nosso trabalho é modal ferroviário. Bom, vamos começar assim. O que falar sobre modal ferroviário? O modal ferroviário é o segundo maior modal no Brasil atualmente, né? Ele é ideal para cargas pesadas e ele percorre longas distâncias, né? O produto ideal para ser armazenado, para ser transportado pelas ferrovias hoje atualmente é o grãos e soja, né? Tem muitas ferrovias que interligam muitos portos no Brasil, né? E assim, hoje o governo não tem um investimento mais acessível para esse modal, justamente porque ele tem um custo muito grande de manutenção de rodovia, de manutenção de ferrovia, perdão, manutenção da ferrovia, a construção de novas ferrovias também, né? Existem muitas empresas que dependem diretamente desse modal, porque o preço dele sai mais acessível no transporte, a capacidade dele é muito maior, né? O risco de perca de material, de furto, de desvio é muito menor, porque eles são todas linhas já, são tudo já pré-definida, né? E sem contar que esse modal ele é principalmente para os portos, né? Porque assim, a quantidade que ele carrega, que ele leva de transporte, principalmente grãos e soja, que é um dos carros-chefe desse modal, e é um dos produtos que agrega muito na economia do nosso país, né? Ajuda muito, né? Que mantém a economia do país ativa, né? E além disso, se a gente for parar para analisar, desde os antigamente, já era usado esse modal, né? Se eu não me engano, em 1850, que foi que deu início ao modal ferroviário, quando começaram a construir as primeiras ferrovias, né? E se a gente parar para analisar, o modal rodoviário, não, ferroviário, perdão, ele ele já é usado desde muito tempo atrás. A gente parar para analisar aqueles desenhos infantis, a gente vê eles carregando ouro, carregando minério, carvão, né, por aqueles carrinhos que vai no trilho. Então, assim, ele é muito importante. A maioria das empresas hoje que atendem a esse segmento do modal ferroviário, elas são privatizadas, né? O governo, há umas 2 décadas atrás, quando o modal rodoviário cresceu bastante, o modal ferroviário meio que foi deixado de lado, só que assim, a significância e a importância dele não ficaram de lado. Então, assim, a gente precisaria dar uma atenção a mais para ele, porque ajudaria muito na economia do nosso país, alavancaria muito. Seria um investimento grande para ser feito, seria, mas a longo prazo ele daria um retorno muito bom para nosso país, né? E sem contar que se a gente usar mais o transporte ferroviário, a gente diminui muito o modal rodoviário, que diminuiria muito, por exemplo, carreta no final de semana, trânsito, facilitaria muito a vida das pessoas, porque as pessoas não andam pela ferrovia, mas pela rodovia andam, né? Diminuiria a quantidade de. Então facilitaria a vida de todo mundo, sabe? Seria algo muito relevante e importante para a nossa economia, né? Vou passar a palavra para meus amigos. Boa tarde. Olá, boa tarde. Me chamo Bianca. Vou apresentar agora o paper sobre modal rodoviário. Vou dar continuidade na apresentação feita pelo Leandro. Então, eu vou falar um pouco sobre as desvantagens do modal ferroviário. Uma delas é que ele é um transporte lento, ele não tem uma rota que pode ser mudada, então a movimentação da carga ela deve ser de pontos específicos, que geralmente é de estação de trem para estação de trem, e com isso se torna inflexível, pois apresenta, né, sempre as rotas fixas. É, Outra desvantagem também é que ele pode precisar de outros modais para auxílio da entrega do produto ao destino final. Então, muitas vezes, só um modal ferroviário não é o suficiente para levar a carga ao destino final, né, que ela precisa.
E também outra desvantagem é que tem pouco investimento por parte do governo para crescimento da malha ferroviária. Então, aqui no Brasil, não é utilizado muito, não é em todos os estados que tem o modal ferroviário. E, infelizmente, o governo não dá tanta ênfase e não dá tanto prestígio a essa modalidade. Então, o que vem crescendo muito mais é o modal rodoviário do que o ferroviário. Isso se torna algo ruim, infelizmente, uma desvantagem, por não ser. Boa tarde, me chamo Marcos, faço parte do grupo do paper Modal Ferroviário, junto com o Leandro e com a Bianca, na qual já apresentaram seus vídeos. Eu quero apenas salientar algumas coisas que já colocaram também, né? O modal ferroviário, apesar de ter a limitação de não chegar até o seu destino final, de necessidade de outros modais para que o destino chegue, ele cresceu 20,2% no Brasil, no último ano, em 2019 na verdade, né, que foi outro levantamento. O nosso país hoje ele é muito limitado em questão de ferrovias. As maiores potências do mundo, as maiores economias do mundo hoje, eles são o principal meio de transporte, por se tornar um transporte seguro, mais barato, porque até mesmo para custos de seguro da carga, por ele não ter muito risco de assalto, de acidentes de trânsito, de atrasos por acidente no trânsito, né, de ser mais pontual, conforme o acertado e o combinado do transporte, né, ele se torna muito mais barato. Hoje também ele não emite poluentes, uma das principais bandeiras mundiais hoje do clima, em todos os países do mundo hoje se discute muito isso, e ele tem essa grande vantagem de não ser um transporte poluente. Então, apesar de suas desvantagens, como foi salientado pela Bianca, de lentidão, de não chegar ao seu ponto final, ele também tem muitas suas vantagens. E que o nosso país possa investir muito, porque é um meio de transporte que mais hoje satisfaz a nossa malha, por não ter todos esses custos que a terrestre tem.